Muito obrigada. Cumprimento o nosso excelentíssimo presidente da OAB, doutor Juliano Mandelli. Na sua pessoa, cumprimento toda a diretoria. Cumprimento a excelentíssima vice-presidente da OAB, doutora Gisele Kravstichin. Na sua pessoa, cumprimento a comissão eleitoral, conselheiros e conselheiras dessa casa, membros natos e vitalícios da OAB, bem como, de modo especial, cumprimento a todos os advogados e advogadas de Santa Catarina e a todos que acompanham essa solenidade. Eu sou Giane Brusque Belo, sou natural de Florianópolis, graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-graduada em Direito Civil e em Direito Processual Civil, também na Universidade Federal de Santa Catarina. Exerço a advocacia de modo ininterrupto por quase 3 décadas, com atuação em todo o estado de Santa Catarina e em outros estados também do país, e nas mais diversas áreas do direito, em especial o direito civil, direito empresarial e direito de família. Sempre vivi da advocacia, de onde obtive o meu sustento e tudo o que eu tenho, que me tornou tudo o que eu sou. Trabalhei por 1 década num grande escritório de advocacia e por 2 décadas no meu próprio escritório, um escritório pequeno, de onde eu vivenciei todas as agruras da advocacia, durante, então, 3 décadas, onde lidamos com vidas e com a defesa dos direitos fundamentais de cada cidadão. Também atuei voluntariamente por 10 anos na OAB de Santa Catarina, onde fui diretora da Caixa de Assistência, fui conselheira estadual e fui por 2 gestões presidente da Comissão do Direito da Vítima, além de ter participado de diversas comissões temáticas como membro consultivo e de inúmeros projetos sociais, em especial os dedicados às mulheres, a exemplo do projeto OAB por Elas, onde participei da estadualização e da coordenação das salas de atendimento jurídico nas delegacias especializadas em Santa Catarina. E toda essa vivência, senhoras e senhores, me faz crer que eu posso bem representar a advocacia no nosso Tribunal de Justiça. E se assim me for outorgado, me comprometo a atuar com ética e independência, defender a fixação dos honorários na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil. Afinal, a imensa maioria da advocacia sobrevive de honorários, cuja fixação não pode ser relativizada e nem diminuída. Manterei um gabinete absolutamente acessível a toda a advocacia de todas as regiões do Estado, de forma presencial ou por videoconferência, pois, conforme prevê a nossa Constituição, o advogado é indispensável à administração da justiça. Atuarei na valorização das políticas públicas que protejam a cidadania e a inclusão social, sem prejuízo da judicatura, onde me comprometo com a entrega da justiça por meio de decisões profundamente estudadas e fundamentadas, com humanização e cuidado, trabalhando para que o tribunal continue sendo reconhecido como o melhor tribunal de justiça do país. Assim, senhoras e senhores, venho pedir o voto desse nobre conselho, bem como dos membros natos. Muito obrigada. Palmas. Candidata, nos termos do artigo 13, parágrafo 7º, para você foi enviado por um conselheiro uma pergunta direcionada. Então, candidata, alguém que lhe conhece, pelo visto, o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do CNJ é um instrumento que, em sua opinião, apresenta qual relevância central e, se você acredita possível, ela se aplicar em todos os tribunais? Muito obrigada, conselheiro Thiago. O protocolo com perspectiva de gênero é um instrumento novo, inovador, que veio contribuir com o processo democrático no nosso Poder Judiciário. Eu trabalho, sem dúvida nenhuma, porque sou familiarista também com a aplicação do protocolo. Ele foi instituído pelo CNJ na época da pandemia, começou a vigorar em 2021. E o que busca o protocolo com perspectiva de gênero? Diminuir as desigualdades entre as partes litigantes no processo e afastar a aplicação da lei normatizada isoladamente. Aplicar conforme o caso concreto, levando em consideração as particularidades das partes envolvidas, principalmente as vulnerabilidades das partes envolvidas.
Então, o protocolo ele prevê, não só para mulheres, às vezes as pessoas têm a impressão que o protocolo com perspectiva de gênero foi criado como talvez um benefício ou um diferencial para o julgamento das causas onde há uma presença de mulheres numa das partes litigantes. Mas não somente as mulheres, que por si só também são vulneráveis, né, numa condição já reconhecida, mas também pessoas negras, mulheres com deficiência, pessoas com deficiência, grupos trans, todo tipo de vulnerabilidade, toda condição de vulnerabilidade, ela está prevista no protocolo com perspectiva de gênero para que o julgador possa, em analisando aquele caso concreto, entender que aquela norma, para que realmente ela possa fazer justiça, ela deve levar em consideração a condição das pessoas envolvidas. Então, a exemplo, se for uma mãe de um filho que tem autismo, sem dúvida alguma, ela não tem a mesma condição que talvez o genitor que não cuide dessa criança, porque o tempo dela de dedicação ao trabalho, ele é imensamente diminuído. E isso já reduz as condições dela também em conseguir uma contratação com uma remuneração que fosse condizente e compatível com a metade das despesas da criança. Então, e com relação à pergunta se isso pode ser aplicado em todos os tribunais, conselheiro Thiago, entendo que sim, sem dúvida nenhuma, e o protocolo ele vem ganhando força, vem ganhando espaço nos tribunais, vem sendo aplicado. Recentemente tivemos até um painel aqui na OAB de Santa Catarina, onde houve, por uma juíza, essa informação de que trouxe, inclusive, estatisticamente, as decisões onde tanto magistradas de primeiro grau como de segundo grau têm utilizado nas suas decisões o protocolo com perspectiva de gênero, buscando, assim, efetivamente atingir uma decisão justa. Samantha. Boa tarde. Como você vê a interceptação telefônica de advogados e de escritórios de advocacia à luz das nossas prerrogativas profissionais? Muito obrigada, doutora Samantha. A interceptação telefônica, em linhas de regra quase absoluta, ela não é permitida, porque o nosso Estatuto da Advocacia ele protege o escritório de advocacia como um todo. A relação entre o cliente e o constituinte e o advogado, ela tem proteção estatutária e também por força até da própria Constituição, para o livre direito de defesa, da ampla defesa, o constituinte ele precisa ter uma comunicação segura com o seu advogado. Então, a interceptação telefônica, se ela vir para um processo, por exemplo, não autorizada, ela por si só ela já é invalidada. E em situações muito excepcionais, ela eventualmente seria utilizada, mas isso mediante uma decisão judicial. E se houver indícios muito flagrantes de crime sendo cometido pelo advogado. Nessa mesma circunstância, o cliente não pode ser atingido. Para ele ser atingido, há necessidade de que esses indícios também levem em consideração o próprio constituinte. Então, cliente e advogado, se tiverem, mediante decisão judicial, indícios fortes de existência de crime, aí pode haver uma interceptação telefônica. Mas isso é em caráter excepcionalíssimo. A candidata quer mais uma pergunta? Está satisfeita? Eu estou satisfeita. Está satisfeita? Então, tá bom. Agradeço a participação. Muito obrigada.